Uma das áreas que mais afeta a nossa vida é a área do relacionamento. Às vezes você está até ganhando um dinheiro, você está comprando as coisas que você deseja, você está realizando os seus sonhos, mas quando você chega em casa, quando você tem um parceiro, uma parceira em casa, que não é legal, isso é como se fosse um castelo que desmoronasse, como se jogasse um balde de água fria na sua cabeça quando você chega em casa. Então, a área que mais afeta a nossa vida é a área do relacionamento. Então, por isso que ontem eu falei sobre relacionamento, hoje eu vou falar novamente e amanhã também, para trazer clareza para você, porque talvez você esteja vivendo hoje um momento da sua vida em que você se sente desvalorizada nesse relacionamento, desvalorizado. Só que às vezes você tem medo de falar. Você não sabe por onde começar. Tem pessoas que elas vivem relacionamentos terríveis, a vida dela é ruim. É uma vida ruim, é um relacionamento ruim, mas ela não sabe. Ela diz assim, mas eu não sei o que eu quero da vida, eu não sei se isso realmente é um relacionamento tóxico, ela não sabe. Então eu te digo o que você vai saber aqui. Eu estou te dando algumas informações para você despertar a sua mente, para ver se você toma alguma atitude na sua vida, ou de consertar esse erro, ou de tomar um rumo na sua vida. Mas você precisa fazer alguma coisa por você. Existe uma palavra chamada autorresponsabilidade. Quando você está vendo que algo não está da forma com que você deseja e precisa ser mudado, a primeira coisa que você tem que saber é sobre essa palavra autorresponsabilidade. É você não esperar que as pessoas façam por você. É você assumir a responsabilidade da sua vida, você sabendo que você tem um período aqui na Terra. Você tem um período de vida. Assim como todas as coisas têm um período de vida, você também tem. E talvez você esteja vivendo da pior forma possível. Talvez você esteja se tratando da pior forma possível. Eu sei que você sempre vai falar que a culpa é das outras pessoas. Só que as outras pessoas não vão fazer por você, porque a vida ela é sua. É você quem vai ter que fazer alguma coisa. Então, eu não sei se você já percebeu que a parte do nosso relacionamento é a parte que você criou um monte de ilusões na sua mente. A maior parte das pessoas, elas quando conhecem uma pessoa, elas criam um monte de ilusões na sua mente. Você espera ter uma família feliz, você espera ter uma pessoa que converse com você todo o tempo. E, às vezes, você entra em um relacionamento já com a mente iludida. E não consegue ver aquilo que você deveria ver. Então, se você está vivendo em um relacionamento meia-boca, um relacionamento fraco, um relacionamento ruim, péssimo, essa live é para você. Se você está vivendo um relacionamento mais ou menos, tanto esse relacionamento mais ou menos quanto o péssimo, tem como você consertar isso daí. Pode dar um pouco de trabalho? Pode, mas tem como você consertar. Se você está vivendo um relacionamento que você começou agora ou ainda nem começou, essa live também é para você. Porque vai evitar muitos problemas na sua vida. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Eu não sei se você sabe disso, eu não sei se você acredita que pequenas atitudes, elas podem ser sinais de um grande problema lá no futuro. Você já parou para pensar que tem coisas que acontecem na sua vida que são mínimos, mas às vezes você não percebe, e esses sinais, eles podem ter relação com o seu futuro? Você acredita nisso? Escreve aí para mim. William, que sinais são esses? Vamos lá. Ontem eu falei para você de quando você conhece uma pessoa, as sensações que você vai tendo. Falei sobre isso. Só que a maior parte das pessoas, elas não observam. O que, William, que eu não observei? Os sinais. Os sinais para você não viver um relacionamento. Eu estou te falando isso porque muitas pessoas passam. Eu também já passei por isso. E é por isso que eu te entendo. É por isso que eu sei aquilo que eu estou te falando. O que são sinais?
Quando você conhece uma pessoa para você se relacionar a nível ou de amizade ou até mesmo algo mais forte, um relacionamento amoroso, você tem que observar os sinais. Que sinais são esses? Então vamos lá. São pequenos sinais que acontecem dentro da sua vida que vai trazer clareza para você. Tem muitas pessoas, escuta isso. Tem muitas pessoas que elas não tomam uma decisão por falta de clareza. Se você é uma pessoa que tem a mente confusa, você não vai saber tomar decisões. Quanto mais claro for as coisas que você pensa, as coisas que você acredita, mais fácil vai ser de você tomar uma decisão. Então, veja bem. Você está passando por uma situação no seu relacionamento que não é boa. Não é boa. Talvez você está com essa pessoa há pouco tempo, mas tem aquele desgaste. Tem pessoas que já não estão mais nem falando com o seu parceiro, aí é quase o fim da picada já. Então tem vários tipos de pessoas agora aqui na live, que elas têm vários tipos de relacionamentos, vários graus de relacionamento. Tá só um pouquinho ruim, tá mais ou menos, tá péssimo, tá insuportável. Então tem vários tipos de pessoas. Primeira coisa que você tem que fazer, presta atenção nisso, isso tem que clarear a sua mente. Você está passando por algo que você está insatisfeito no seu relacionamento? Primeira coisa que você tem que fazer. Se você estiver anotando, anota assim, reconhecer a realidade. Reconhecer a realidade, anota assim. Olha, curtam e compartilhem. Nós temos 140 pessoas e tem 12 compartilhamentos apenas. Compartilha. Se está fazendo sentido para você. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é reconhecer a realidade? Para você resolver um problema, você tem que ter consciência do problema que você está passando. A maior parte das pessoas, elas querem se enganar. Elas querem mostrar, às vezes, para outras pessoas, coisas que elas não estão vivendo. Às vezes, a pessoa está com aquela pessoa já há muito tempo, com o parceiro há muito tempo, mas ela não toma uma decisão. Por quê? Para mostrar para outras pessoas que ela ainda continua unida. Você tem que tomar consciência do problema. E como é que eu tomo consciência do problema que eu estou vivendo? Por exemplo, você alguma vez já se sentiu desvalorizado, desvalorizada no seu relacionamento? Aí você fala assim, William, algumas vezes eu já me senti desvalorizada. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, se não está bom, é que você está vivendo em um relacionamento que não é saudável. Ok? William, mas eu não sei se eu estou vivendo em um relacionamento que não é saudável. A maior parte dos casais por aí, eles brigam, eles têm problemas. Eu não sei se eu estou vivendo em um relacionamento saudável. Sabe não? Vai ser preciso eu te falar? Então vamos lá. Eu estou aqui conversando com você nesse exato momento. Se eu começar a te xingar, se eu começar a te depreciar, se eu começar a falar mal de você, se eu começar a ser uma pessoa grossa com você, você vai gostar? É óbvio que não. Se eu que sou uma pessoa que você nem me conhece, isso já vai te afetar. Imagina uma pessoa que dorme com você. Imagina uma pessoa que tem relações com você, falando essas coisas. Você não sabe me dizer se isso que você está vivendo é bom ou é ruim? Você não sabe? Talvez você queira se enganar. Aí já é outra coisa. Aí já é outra coisa. Mas a falta de respeito, você não sabe? Quando uma pessoa falta com respeito com você, a pessoa que diz que te ama, às vezes você falta com respeito com a pessoa que você diz amar e você não sabe se o seu relacionamento está bom ou ruim. Então, primeira coisa que você tem que fazer é identificar: eu estou em um relacionamento que não é saudável, não é bom, nem para mim, nem para outra pessoa. Primeira coisa, você tem que ter clareza daquilo que você está vivendo.
Algumas pessoas, elas são tão carentes que elas querem se enganar. Elas veem os sinais. Só que sabe o que acontece? Elas vão, sabe, deixando sempre para o dia seguinte. Quando você vê, já passou uma semana aquele problema dentro da sua casa. Quando você vê, já passou 15 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E as brigas não cessaram. O amor não voltou. A única coisa que você consegue entender é que não está bom. Então, eu quero te trazer clareza. Qual é o primeiro passo que você tem que ter na sua vida se você está vivendo em um relacionamento mais ou menos, ruim ou péssimo? Primeira coisa. Não, independente da quantidade de tempo que você está com essa pessoa. Tem jeito de resolver. Então vamos lá. Primeira coisa é você ter consciência de que você está em um relacionamento que não é bom para você. Quanto mais tempo você postergar, quanto mais tempo você deixar isso passar na sua vida sem você falar nada, com medo às vezes de falar, você só vai se prejudicar. Porque sabe o que acontece? Acontece e pode acontecer com você a mesma coisa que acontece com a maior parte das pessoas. Elas vão comendo, comendo, comendo. Aí a comida vem por aqui, vem até ela vomitar. William, eu não entendi. É quando você vai aguentando coisas dentro da sua casa. Você vai aguentando, aí você vai ficando por aqui, você vai ficando por aqui, você vai ficando por aqui, mas você tem medo às vezes de falar ou não fala. Vai chegar um dia que você vai vomitar. E na maioria das vezes, no pior momento. Porque você não se preparou, você não pensou, você não estava com clareza. É por isso que a maior parte das pessoas, elas são impulsivas. E elas falam besteira e depois se arrependem. Você não pode se arrepender de algo que você já pensou que está ruim. Então, primeira fase, identificar, aceitar, reconhecer que eu vivo em um relacionamento que não é saudável. Eu tenho que ter clareza na minha mente. William, mas como é que eu posso ter mais certeza ainda que eu estou vivendo em um relacionamento que não é bom? Eu não sei. Eu sei que tem pessoas aqui que vai falar, William, eu não acredito nisso que você está falando. Tem gente que não sabe, pode acreditar. Tem gente que não sabe que está vivendo um relacionamento terrível. Por quê? Ela entrou em um ciclo. Ela entrou em um ciclo de repetição que ela não sabe mais o que é bom para ela. Ela não sabe mais diferenciar aquilo que é ruim da vida dela. A mente dela está cauterizada já. Sabe? Como se tivesse virado uma rocha. Ela só vai repetindo todos os dias a mesma coisa. Então, primeira coisa é você ter ciência do tipo de vida que você vive. William, fala para mim quais são esses sinais que eu preciso saber para saber se o meu relacionamento não é saudável. Então vamos lá. Primeira coisa, se você vive em um relacionamento onde você é todo o tempo desvalorizado ou desvalorizada. Como assim? Exemplos, comentários. Comentários. Quando você escuta comentários, você está próximo da sua família e essa outra pessoa faz comentários sobre você que te diminui, que te coloca para baixo. Quando você está na roda de amigos, aonde você é uma piadinha, às vezes por causa da sua barriguinha, por causa do seu cabelo, por causa do seu tamanho, por causa da cor da sua pele. Eu não sei qual é o motivo. Mas você é piada na roda dos amigos, mas você acha isso engraçadinho. No fundo dói, mas você não fala nada por medo. Isso vai ter um preço. Presta atenção. Isso vai ter um preço. No momento que você se cala, vai ter um preço. Então, nesse exato momento que você se sente desvalorizado, desvalorizada nessas situações, você já tem que ter ciência, ou um sinal de alerta, que você está vivendo algo que não é bom. Tem pessoas que elas começam a se relacionar e elas começam a tirar brincadeiras uma com a outra. Brincadeira de machucar um pouquinho, de beliscar. Quando alguém fala para você, olha, eu não gosto desse tipo de brincadeira, a pessoa está sendo sincera com você.
Eu vou te dar um exemplo para você entender em relacionamento de amizade. Quando eu era mais novo, algumas pessoas que eu conhecia, principalmente homem, às vezes ele tem umas brincadeiras de querer machucar as outras pessoas. Eu detesto quem pegue na minha orelha. A minha orelha ela é muito dura. Tem gente que tem a orelha molinha, né? A minha orelha tem uma cartilagem dura. Olha aqui, ó. Tem orelha que dobra fácil, a minha não dobra. Então, quando aperta, dói. Eu nunca gostei desse tipo de brincadeira. Então, eu sou claro em falar essas coisas para a pessoa. Porque se você não fala, as pessoas, elas viram que você aceitou. Quando você aceita algo que você não gosta, você está abrindo as portas para a pessoa fazer o que quiser com você. E aí depois, lá no futuro, você vai reclamar por algo que você permitiu. Você está entendendo? Então, quando você está na roda de amigos, que vem uma piadinha falando sobre você, que o seu parceiro tira uma piadinha de você, você sente que todo tempo a pessoa é contra aquilo que você fala. Nunca você tem razão, nunca vocês conversam direito, a pessoa abre a boca, já vem logo o teu parceiro, a sua parceira contra você. Aí você não consegue perceber. João está falando, é melhor viver no deserto do que viver com uma mulher rixosa. Salomão. Não é? Presta atenção no que eu vou te falar, olha. Tem coisas que vão acontecendo na sua vida que se você não der um jeito, elas só vão piorar. Eu não sei se você está me acompanhando aqui há bastante tempo, mas eu por uns 15 anos da minha vida eu trabalhei com carros, com vendas de carros, loja de carro, eu tive loja de carro, então eu entendo um pouquinho de carro também. E o carro, ele é o seguinte, quando você está andando no carro e você escuta um barulho, por exemplo, lá na roda, tac, 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 você vai ter duas opções. Ou você para e conserta, leva no mecânico, ou você deixa do jeito que está. Você pode fazer qualquer uma das duas coisas. É da mesma forma na sua vida. Ou você deixa do jeito que está, ou você conserta isso. Então vamos lá. O carro ele funciona o seguinte, você escuta um barulho, se você não levar para consertar aquilo que está fazendo barulho, depois de uns dias você vai ouvir um outro barulho junto com aquele barulho que já existia. Aí vai ser tac-tac e toque-toque. William, mas eu não quero levar para consertar. Espera mais alguns dias que você vai ouvir toque-toque, tac-tac, tuk-tuk. O que isso quer dizer? Os problemas vão aumentando no carro. É da mesma forma que funciona na nossa vida. Se você não resolve um problema, ele vai aumentar. E você vai ter que resolver ele algum dia na sua vida. E se você não resolver, você vai viver uma vida que não é a sua, mas foi a que você decidiu viver. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar os sinais na sua vida para você saber, ter a certeza que o seu relacionamento não é um relacionamento saudável. Sabe quando você às vezes está animada e você tem uma notícia para contar para o seu parceiro, para a sua parceira? Você quer falar, você está animada, porque às vezes você conseguiu uma promoção, às vezes você conseguiu fazer algo dentro da sua casa que você já estava tentando há algum tempo. Você conta. Quando você conta, dá uma notícia boa, a pessoa fala na sua cara assim, mas isso não tem nada demais. Eu passei tantos problemas hoje no meu trabalho, você vem falar isso? O que são essas coisas? Sinais. São sinais. Sinais de que a pessoa não está se importando com você. Conforme você vai aceitando, isso é que nem o carro que eu acabei de te falar, só vai aumentando. Isso são sinais. Aí sabe o que acontece? Você tem que perceber que quando você escolhe uma pessoa para ser seu amigo, para ser sua amiga, você quer ter um relacionamento bom. O que é um relacionamento bom? É algo que às vezes quando você está com o seu coração apertado, quando você está com um problema, quando você está com a mente confusa, conversar com essa pessoa. Não é assim? Não é para isso que servem os amigos? É. Eu pergunto para você, você faz isso com seu esposo? Você faz isso com a sua esposa? Você tem essa amizade de conversar, de abrir o seu coração, ou você mente todo o tempo, ou fica quieta, fica calada?
fica calado todo o tempo. Vocês não têm mais o que conversar. Você acha que isso vai dar certo? Só vai dar certo se você mudar e consertar isso. Mas tem como consertar. O problema é que às vezes você nem acredita mais nisso. Eu te falo, tem como. Primeira coisa, identifica e não deixa isso prolongar na sua vida. Então eu estou falando aqui para você sobre os sinais, para você ter clareza na sua mente que se o seu relacionamento está começando a ficar ruim, já é ruim há um bom tempo, ou está péssimo. Tem como você mudar, mas primeira coisa você tem que identificar. Então vamos lá. Outra coisa, primeiro eu falei aqui sobre a desvalorização todo o tempo. Outra coisa que você precisa identificar é o desinteresse da outra pessoa em relação aos seus sentimentos, em relação às coisas que você sente. Tem pessoas que você arruma para conviver com você que elas não estão nem aí para aquilo que você sente. Ela não quer saber se você está com dor de cabeça. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que um casal, a mulher, escuta isso, a mulher foi operada e ela estava com uma bolsa. Aquela bolsa é colostopia, né? O nome? Como é que é o nome daquela bolsa que coloca? Alguém escreve aí para mim, por favor? O nome daquela bolsa. Onde segura o cocô. Sabe o que acontece? O homem, presta atenção, o homem ele queria fazer sexo ali na bolsa da mulher. Colostomia. Bolsa de colostomia. O homem ele queria fazer sexo com a mulher. E ele ia deixar ela porque ela não queria aceitar isso. Aí você imagina que tipo de pessoa é a pessoa com que essa pessoa está se relacionando? William, eu não entendi não. É isso que eu estou te falando. A mulher foi operada, estava com a bolsa e ele queria fazer sexo, não é com ela não, ele queria fazer sexo ali, naquele local. E ele ia terminar o relacionamento porque ela não estava aceitando que ele colocasse o piu-piu dele ali naquele local. Aí você vem falar para mim que eu sei que aqui é um caso extremo, mas essa mulher, imagine o que ela já não havia passado. Só para você ter uma ideia de situações que tem por aí. Talvez você não esteja passando por isso, mas você está passando por situações onde as pessoas não estão nem aí para os seus sentimentos. Você está preocupada com uma coisa, a pessoa a todo tempo não liga para isso não. Só o que interessa são os sentimentos dela. Hoje eu estou com raiva. Então me trate bem porque hoje eu estou com raiva. Se você, dependendo daquilo que você me falar, eu ainda vou ser grosso com você. E eu tenho razão, porque já estou te avisando logo. Não mexe comigo não. Cara, que relacionamento é esse? Você não consegue perceber os sinais dentro da sua própria casa? Que às vezes as pessoas não estão nem aí para aquilo que você sente. As pessoas, elas são muito insensíveis. 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 Quando você olha para uma pessoa, olha que tudo isso que eu estou te falando aqui, eu não estou falando nada em relação à camada espiritual de uma pessoa. Só estou falando aqui, olha, na camada emocional. Tá? Só estou falando na parte emocional. Não estou nem falando sobre algo espiritual. Então, nessa camada aqui, você tem que perceber que às vezes você fica preocupada com coisas e as outras pessoas, o seu parceiro, sua parceira, não dá a mínima para aquilo que você se preocupa. E isso são sinais de que o seu relacionamento não é um relacionamento saudável. É um sinal de que a pessoa que você convive com ela, ela não te respeita. São sinais. Então, quando você vê, por exemplo, você está vivendo em um relacionamento que você está passando por dificuldades emocionais, como, por exemplo, a perda de um ente querido. Eu conheço histórias de mulheres que são abusadas
que no mesmo dia em que a mãe faleceu, o homem ele exige sexo da mulher naquele dia. Exige, e como isso são relatos dela, viu? Que eu estou te contando. Como ela estava abalada, ela a princípio negou. E o que que acontece? Apanhou. Apanhou, mas teve que fazer sexo. É fazer mesmo sexo, não tem nada a ver com amor isso. Eu quero que você entenda que quando uma pessoa tem relação à força com a outra, aí você fala assim, William, mas é um casal. Tudo na vida é uma negociação. Qual é a diferença entre fazer amor e o estupro? Você sabe qual é a diferença entre fazer amor e o estupro? Não, William, eu não sei. A negociação. É a negociação. É a diferença. É a negociação. Então, quando uma pessoa ela não está nem aí para a sua individualidade, para as coisas que você gosta, para as coisas que você quer, você tem que perceber que isso são sinais claros de que você está vivendo um relacionamento que não é bom. Deixa eu tomar uma água aqui e fala para mim se está fazendo sentido. Escreve aí para mim. Está fazendo sentido para você. Tem, às vezes, olha, você se relaciona com uma pessoa e você não consegue sair com ela. Você não consegue sair com ela. Porque todo tempo é ela falando no seu ouvido. Ou ele falando no seu ouvido. Todo tempo. Você não consegue ir para o shopping, tomar um sorvete, porque a pessoa está falando para quem é que você está olhando, está chamando você de tonto, não era para sentar nessa mesa, era para sentar naquela. Todo tempo te comandando. Todo tempo. Isso é um relacionamento que não é saudável. A pessoa ela não está respeitando a sua individualidade. Tudo isso que eu estou te falando é para você perceber se pessoas fazem com você ou se você faz isso com pessoas. Sabe? Então, William, o que isso causa na minha vida? Você lembra que eu te falei a respeito do carro? Quando você escuta um barulho e você não conserta, vai aparecer outro barulho e você vai ter dois problemas. Ao invés de um, você agora tem dois. Se você não consertar esses dois, vai aparecer três, vai aparecer quatro. Lembra que eu te falei sobre isso? Pois então, é sobre isso que eu vou te falar. Às vezes você não percebe por que é que você anda triste dentro da sua casa. Você perdeu a confiança já em você. Você perdeu a autoestima. William, eu não sei o que é autoestima. Autoestima é o seguinte, é a forma com que você se vê e você se valoriza. Então, quando você está com a autoestima alta, é porque você está se valorizando muito. E presta atenção que isso tem relação com a forma com que você se ama. Baixa estima, você está para baixo. Você não está se valorizando. Você está valorizando mais as outras pessoas, você está valorizando mais aquilo que os outros querem do que você. Então, autoestima é a forma com que eu me vejo. Tá bom? Só para quando você ouvir autoestima, você já sabe, é a forma com que eu me vejo. Então vamos lá. Quando alguém faz uma piada com você na frente de outras pessoas, falando da sua barriguinha, falando de alguma outra coisa, o que acontece nesse exato momento? A pessoa que diz te amar, ela tem influência sobre você. Então as palavras dela têm grande poder na sua mente. Quando uma pessoa começa a te desvalorizar, tirar brincadeiras com você que você não gosta, o que acontece? Você começa a acreditar nessas palavras. Começa a acreditar. Aí você começa a achar que você não é boa o suficiente. Não é assim que funciona? Você começa a se machucar. Você começa a se sentir desvalorizada. E isso causa um impacto direto na sua autoestima. Isso vai gerar em você depressão. Isso, se você aceitar isso na sua vida, isso vai gerar uma desvalorização
que você vai ficar todo o tempo sentindo que você não é uma pessoa boa. Boa que eu estou falando para realizar as coisas. Você vai começar a duvidar de você. Tudo isso que eu te falei, aqueles sinais, ou você que está começando o relacionamento agora, ou você que vive, aqueles sinais que eu falei no início, eles causam isso na pessoa. Então, quando você sente que você está em um relacionamento onde você fala uma coisa, mas a sua opinião ela é ignorada, você começa a sentir uma sensação de impotência. Você se sente desvalorizada. Você sente que aquilo que você fala não tem importância. Você sente que a sua voz não é ouvida. E isso vai te deixando triste. Vai te deixando para baixo. E você vai começando a pensar que essa é a sua vida. Mas é a vida que você está vivendo por decisões que você não toma. Você consegue compreender? Mas vamos lá, eu não quero entrar nesse assunto não, que nesses outros dias eu vou falar sobre isso. Primeira parte, nós estamos falando de você aceitar o tipo de relacionamento que você vive, que é ruim, ou que está começando a ficar ruim. Então você vai identificar os sinais. Eu estou te falando aqui. Tem gente que a maior parte das famílias, boa parte das famílias, elas vivem no meio de brigas, no meio de traições, e você acaba crescendo no meio dessas famílias. Sabe o que acontece? Acontece que quando você vai vivendo essas coisas que você já viu seus pais viverem, você acaba aceitando na sua mente. E você não pode aceitar isso. Porque a vida deles é a vida deles. A sua é a sua e dos seus filhos é a dos seus filhos. Aí você fala, William, isso é óbvio. Não é. Não é óbvio, porque se fosse óbvio, você veria que todas as coisas se repetem. Está se repetindo na sua vida, provavelmente se repita na vida dos seus filhos, se repetiu com a sua mãe, se repetiu com seu pai, se repetiu com a sua avó, se repetiu com a sua bisavó. Até quando? Até quando você não vai perceber, você vai perceber que a sua falta de decisão afeta a vida de outras pessoas. Afeta a sua vida, não somente a sua vida, mas a vida de outras pessoas também. Então, vamos lá. Olha, deixa eu aproveitar aqui, você que está aqui, antes de eu terminar a live, viu? Tudo isso que eu estou te falando aqui, e amanhã eu vou falar mais sobre isso, eu estou falando sobre relacionamento, e amanhã eu vou falar sobre o conflito que nunca termina. O que é o conflito que nunca termina? Eu vou falar para você amanhã sobre a melhor forma de você se comunicar. Primeiro passo é identificar. É isso que nós estamos falando hoje. Amanhã eu vou falar como você falar com clareza. Primeira coisa é identificar. Então tem coisas que você não gosta. Você pode fazer o seguinte hoje. Você anota em um caderno todas as coisas que te machucam. William, o que é machucar? Às vezes você se acostumou tanto a ter o seu coração acelerado que você só se sente viva se você estiver magoada, magoado, chorando. Você precisa sentir paz no seu coração. O que é sentir paz? É você perceber que os batimentos do seu coração estão tranquilos. Você respira e se sente bem com isso. Agora, se você é uma pessoa que vive aflita, vive com pensamentos, o que é que vai acontecer? Como é que não é? Você é uma pessoa que não consegue ter paz. Todo o tempo ansiosa, quando não está ansiosa, está depressiva. Você entende isso? Então, paz, o coração tem que estar sereno, todo o tempo. Então vamos lá. Quando você quer mudar isso, amanhã eu vou falar sobre essa forma de falar. Para você começar a se conhecer, para você resolver tudo isso, a mesma coisa que eu te falei ontem, eu vou falar hoje. Começa a se conhecer. Começa a investir mais em você. E eu deixei aqui, olha, um curso de R$ 37,90. É o preço de um sanduíche. O valor que tem lá para você, você vai ver que
você vai tomar um susto quando você começar a assistir. São 7 vídeos apenas, um por dia, onde você vai se conhecer, saber qual é o tipo de programação que está sendo colocada na sua mente, para você saber como ter as melhores reações. É a base, é o comecinho. Por isso que é baratinho, para você começar a se entender. Agora, o conteúdo é de um valor que você vai ver quando você adquirir. É só você clicar nesse link aqui, viu? Ou no link da bio, depois que eu sair aqui. A Heloísa falou, fiz esse curso, é muito bom. A Dora falando, é ótimo. É R$ 37,90. William, por que esse valor? Para você ver que tem coisas que você não resolve na sua vida pela falta de conhecimento. Você entende isso? Enquanto você não sabe como resolver, não tem como você sair dessa situação. É só uma questão de pensar. Quando você está com fome, o que você faz? William, eu como. Pois então. Quando você está sentindo que você está com calor, está começando a cheirar um pouquinho mal, o que você faz? William, eu preciso tomar um banho. Então, para você resolver um problema no relacionamento, você tem que adquirir conhecimento na sua cabeça. Para você resolver um problema financeiro, você tem que adquirir conhecimento novo. Senão não resolve. Entende isso? Então, começa por isso aqui, R$ 37,90, tá? É só você clicar nesse link, pode fazer isso agora, tá? É um link que está aqui. Depois que eu sair daqui, você pode clicar no link que está na bio, ou aqui, ou do meu Instagram, que você vai adquirir também. É liberado um vídeo por dia, tá bom? Eu comprei quando começa, já está gravado lá, Juscelene, é só você acessar, viu? É só você acessar e começa. Então vamos lá, deixa eu terminar aqui, depois eu dou os meus recados aqui no final, só para terminar. Eu quero que você perceba que esses sinais que vão acontecendo na sua vida, pelo fato de às vezes você não fazer nada, e isso vir se repetindo na sua vida, vai virando um ciclo, e às vezes se torna uma culpa para você. William, como assim uma culpa? Sabe quando você começa a receber, a pessoa que vive com você, ela começa a te culpar que o relacionamento não está bom por sua causa. A minha raiva é por sua causa. A minha falta de atenção é por sua causa. Você sabe que o problema é com você. Eu te traí, mas a culpa é sua. Por causa disso, 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 daquilo. Eu te trato mal por causa disso, disso, daquilo. Ela quer te convencer. E o que é pior, às vezes convence. Por quê? Porque você entrou em um ciclo e você precisa prestar atenção nisso, que isso são sinais. Que você fica pensando, você fica jogando contra você. Sabe? Você é de um time, só que você faz gol contra. Você joga contra você. Porque às vezes você não presta atenção nesses sinais, que você está valorizando mais as outras pessoas do que a você mesmo. Do que a você mesmo. Sabe o que acontece? Quando você tem um relacionamento com uma pessoa que não te respeita, ela vai às vezes ficar comparando você com outros casais, com outras pessoas. É mais um sinal. É mais um sinal que eu estou te dizendo aqui. Seu relacionamento não é um relacionamento saudável. Eu estou te dando várias dicas para você ter ciência. Hoje a live é o quê? O amor que machuca. Para você ter ciência de que você precisa fazer algo. Se você ainda não entendeu como é que a sua vida está, se você está começando um relacionamento, você precisa fazer, está desse jeito que eu estou te falando, você precisa fazer algo. Tá, William, tá triste, tá horrível, você precisa fazer algo. E tem como fazer. Primeira coisa é você se conhecer. Primeira coisa, sempre começa com você, nunca começa com os outros. Boa parte das pessoas que estão aqui me assistindo nesse momento, elas são confusas. Eu falo isso sem nenhum medo de errar. São confusas. Confusas nos relacionamentos. Só que isso, o que acontece? Isso é uma fase da sua vida que você pode mudar. Porque isso, da mesma forma quando você era criança, a única coisa que mudou foi que você cresceu e que você aprendeu algumas coisas.
Mas tem trocentas outras coisas que você precisa aprender, que eu preciso aprender. Enquanto você não aprende, você não resolve. Sabe qual é o problema? Depois que você cresce, você pensa que você sabe das coisas. Dependendo da sua idade, dependendo de onde você foi criada, dependendo daquilo que você trabalhou, se você trabalhou um cargo que você tinha autoridade, às vezes, para mandar nas pessoas, você não aceita mais conversas de outras pessoas, porque você pensa que você sabe. E nós não sabemos tudo. Nós não sabemos praticamente nada, é todo o tempo aprendendo. Agora, a maior parte das pessoas, por que elas vivem um relacionamento terrível? Porque não sabe nada sobre relacionamento. Não sabe. Eu conheço pessoas, eu conheço casais, que eles gostam de viver todo o tempo com o coração aflito. As brincadeiras, sabe? Brincadeiras de ficar mentindo para deixar o outro com o coração aflito. Mas como isso? Se você é a pessoa que eu amo, eu tenho que te deixar todo o tempo com o coração feliz, o coração tranquilo todo o tempo. Por que é que a outra pessoa está fazendo isso? O coração aflito te traz felicidade ou traz angústia? Traz angústia. E como é que a outra pessoa deixa você angustiado e você ainda tem coragem de falar que aquela pessoa te ama? Sinais de um relacionamento que não é saudável, que você precisa perceber. Quando você vai entrando nesse ciclo, sabe o que acontece? Você vai começar a sentir que você é uma pessoa que não tem mais capacidade nas coisas. Você vai começar a sentir desconfiança e medo. Como assim, William? Desconfiança e medo. Você vai começar a duvidar das suas próprias escolhas. Será que eu estou fazendo certo? Porque da outra vez fulano falou que eu fiz errado por causa disso, por causa daquilo. Você vai duvidar de tudo. Principalmente quando você está perto da pessoa. Você não consegue, às vezes, falar. Você não consegue dar sua opinião. Por quê? Porque já foi cortada. Sabe uma árvore que foi cortada várias vezes, foi podada. Vai chegando um tempo que a pessoa vai se definhando. Ela vai se entregando. É como se estivesse morrendo aos poucos. E aí eu pergunto para você, até quando? Já está chegando o final do ano. Mais uma vez. Eu estou te falando uma coisa. Você precisa resolver. Eu não estou falando, tem situações aqui, situações. Tem situações que está no começo, dá logo um fim nisso. William, meu não está no começo, mas já tem alguns anos. Tem como resolver. Eu te digo, tem como resolver. Mas para isso, não é Deus que vai resolver. Não é. William, mas eu faço as minhas orações. Continue fazendo para te dar sabedoria. Mas só vai resolver se você e o seu parceiro ou a sua parceira quiserem resolver. Não comece a achar que é normal as pessoas se agredirem dentro de casa. Não comece a achar que é normal as pessoas falarem, xingar um ao outro, sentir raiva. Não comece a achar que isso é normal, porque não é. Porque os seus filhos viverão as mesmas coisas que você está vivendo. Por que, William, você fala isso? Porque é o que eles estão recebendo na mente deles. É simples. Seu filho não sabe o que é um marca-texto. Aí você fala, meu filho, isso aqui é um marca-texto. Olha. Ele serve para... Você escreve algo e depois você risca em cima, marca texto. Naquele momento a criança aprendeu. O que eu quero te falar com isso? A criança está lá brincando. Você está gritando com seu esposo, com seu esposo, com a sua esposa. A criança ela está aprendendo tudo. 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 E depois de algum tempo você vai falar que não sabe da onde é que surgiu essas coisas. Surgiu da sua mente, da mente do seu esposo, da mente da sua esposa, que foi transferida. É desse jeito aqui, olha, quando você tem um filho. Um dia eu posso fazer uma live para te explicar sobre isso. Está aqui, olha. Presta atenção. Esse daqui é você, esse daqui é o seu esposo. Aqui, olha, os dois. Aqui está o filhinho. Pai, mãe, filhinho.
Quando uma criança nasce, é desse jeito. Isso aqui é a mente do pai, é feito desse jeito. Ó. O que está na mente do pai, passa para a mente do filho. A mãe, o que está na mente da mãe, passa para a mente do filho. Ou você não percebeu? É uma transferência. É uma transferência. Aquilo que está na mente do pai e da mãe é transferido para o filho. Se você não transferiu nada, transferiram na escola, transferiram na igreja, transferiram no trabalho. No momento que era para você transferir, você não transferiu, só transferiu coisas ruins. É por isso que às vezes, hoje em dia, você sente falta de ter um filho que seja um filho sensacional. Só transferiu aquilo que não prestava. Através de onde? Do exemplo, dentro de casa. Você consegue compreender isso que eu estou falando? Então, assim, isso tem como mudar. Isso tem como mudar. Eu estou te falando sobre relacionamento de casal, mas também estou te falando entre vários tipos de relacionamento. Primeira coisa é você identificar, você aceitar que você vive em um relacionamento que não é saudável. Segunda parte é o que eu vou falar para você amanhã. Como é que você vai ter uma comunicação clara depois que você identificou? Então, eu tenho um exercício para você fazer hoje. Você vai fazer o quê? Você vai pegar uma folha de caderno e você vai escrever as coisas que mais te desagradam nessa relação. Ou relação com filho, não sei. O que mais te desagrada, você vai escrever. Escrever. Um a um. Tá? Tudo aquilo que tira a tua paz, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que faz você se sentir pequena, escreve. E amanhã nós vamos falar sobre isso. Tenha uma boa noite para você, espero que tenha feito sentido. Hoje eu falei sobre o amor que dói. O que é o amor que dói? É aquilo que está acontecendo dentro da sua casa que deveria ser algo bom, mas está sendo algo péssimo. E sabe o que acontece? Olha, eu estou falando algo aqui emocional, né? Se eu te falar sobre algo espiritual, não vou nem começar, mas só para você saber. Um dia perguntaram para Jesus Cristo: quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Já que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, quem é o meu próximo? E Jesus Cristo, ele responde. Jesus Cristo diz, ele começa a contar uma parábola. Eu não vou contar ela agora para não me alongar muito, mas depois você lê. É sobre o samaritano. Os samaritanos, eles eram um grupo religioso que era contra os judeus, vamos dizer assim. Então, Jesus ele começa a falar que um homem, ele foi assaltado, no meio ali do caminho, ele foi assaltado e bateram nesse homem, levaram as coisas dele e ele ficou jogado ali no chão. E passou ali, quem? Um mestre da lei, um judeu, um religioso. Só que quando ele olha a pessoa, ele não ajuda. Depois passa outra pessoa também que deveria ajudar, não ajuda. Até que em terceiro lugar passa quem? Um samaritano. Que deveria ser o inimigo, né, dessa pessoa que estava ali no chão, mas ele ajuda essa pessoa. Só um minuto. Mas ele ajuda. Eles eram rivais. Jesus Cristo ele mostra o seguinte: quem é o seu próximo? É aquele que está mais perto de você, não é aquele que está na China, não é aquele que está no Japão, não. Às vezes você quer fazer as coisas para pessoas longe de você, mas você não faz com você. Você não faz com a pessoa mais próxima, que são as pessoas da sua família. Não conversa, não se declara, não fala das suas dores, não quer compreender as dores da outra pessoa. Quem é o seu próximo? Aquele que está mais próximo de você. Às vezes você quer se importar demais em terminar com a fome na África, mas não termina com a fome de tristeza que tem dentro da sua casa. Quem é o próximo, William? Principalmente aqueles da minha família, os mais próximos. Eu não estou te falando de laço afetivo, não, viu? Estou falando próximo. Quem foi que você viu perto de você? É o próximo. Agora você só vai conseguir fazer essas coisas se você se amar.
Quando você ama o próximo como você mesmo. Espero que você tenha compreendido a live de hoje e amanhã, às 20h10, estarei aqui novamente com você. Tem jeito. Eu te digo, tem jeito. Você precisa se conhecer. Então, amanhã, às 20h10, estarei aqui com você para dar continuidade nesse assunto. Se você deseja já dar início para você começar a se conhecer, clica no link e adquira esse pequeno curso no sentido de preço, que o valor é muito alto com o que você vai aprender. R$ 37,90 apenas. Porque eu quero que você comece a ouvir coisas diferentes, para você perceber. Por isso que eu coloquei esse precinho, que não tem nada a ver com valor. A diferença de preço entre valor, preço é aquilo que você está pagando. Valor é aquilo que você vai levar. Então faz o seguinte, clica e começa nesse processo de autoconhecimento para você começar a entender aquilo que está passando na sua mente e que você pode mudar tudo isso. Qual é o tipo de programação que é colocada? Por que você não sabe falar não? Por que você se ofende demais com essas coisas? Por que a sua autoestima às vezes é lá embaixo? Mude o seu pensamento. Comece por isso aí. Você que me acompanhou até agora aqui, meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado pelas, quantas aqui? 33 mil curtidas. Geralmente nós chegamos a 50, mas muito obrigado aí pelas 33 mil curtidas. Obrigado pelos 62 compartilhamentos. Obrigado aí você que deu os presentinhos também. Aldina, boa noite. Letícia, boa noite. Até. Dona Salete, já eu faço uma ligação. Boa noite. Marli, Deus abençoe também. Boa noite, Tereza. Boa noite, Shirley. Boa noite a todos vocês e até amanhã às 20h10. E compartilhem os vídeos lá do YouTube e clicando aqui, além de você também ter a opção aí de você adquirir esse curso, que é a base, você também pode entrar no grupo, nesse mesmo link aqui. Você pode entrar no grupo VIP, aonde eu mando os avisos das lives, o horário das lives e também mando os vídeos novos que são postados no YouTube. Você recebe lá em primeira mão. Tá bom? Boa noite a todos vocês. Até a próxima. Amanhã às 20h10.